noite, a Câmara Municipal realiza hoje a segunda sessão ordinária do período legislativo. Na pauta temos 5 novos projetos. O primeiro e o segundo são projetos de resolução da mesa diretora que tratam da aprovação da prestação de contas do município de São Sebastião do Paraíso relativos ao exercício financeiro de 2014 e 2016. O terceiro novo projeto é do vereador Jerônimo da Silva, que denomina uma via pública de rua João Adolfo de Zaron. O quarto novo projeto em pauta é de autoria do Executivo Municipal e dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2020 no valor de R$ 900 mil. O último novo projeto em pauta é um projeto de lei também do Executivo que autoriza o município a desafetar e alienar um imóvel do patrimônio público. Também hoje serão analisados 5 pareceres das comissões. O primeiro é de um projeto de lei do Executivo Municipal que altera a lei municipal que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. O segundo projeto de lei é do vereador José Luiz das Graças, que obriga os estabelecimentos que possuem piscinas ou opções aquáticas de lazer a disporem de salva-vidas. O terceiro parecer é referente a um projeto de lei do vereador Sérgio Gomes, que autoriza o município a celebrar convênio para a exploração da Zona Azul Filantrópica. Também tem um parecer de um projeto de lei do vereador Jerônimo da Silva, que denomina uma via pública de rua Maria Zenaide de Paula, e mais um projeto do mesmo vereador, que denomina uma via pública de rua Valdivina das Graças Dias Justino. Também na pauta, 2 projetos em primeira votação. O primeiro deles é um projeto do vereador Vinícius Carano, que obriga a utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos. O outro projeto, também do mesmo vereador, denomina uma via pública de rua Beatriz Fidelis Marques. Por fim, temos 2 projetos em segunda votação. Um projeto de resolução da vereadora Maria Aparecida Cerise, que cria o projeto Vereador Mirim por um Dia. E por último, um projeto do vereador Marcelo Moraes, que dispõe sobre a utilização de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública. Uma boa sessão a todos. Tocando as bênçãos de Deus, em nome do povo presença, declara aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo e convido o vereador Jerônimo para desfraldar o pavilhão nacional. Solicita a execução do hino de Paraíso. Estremecida, que vive sempre em nosso coração. Tu és o bem maior de nossa vida, celeste luz de nossa inspiração. Teu doce nome que nos ilumina, traduz contando a glória batismal, que sintetiza o amor que nos anima e nos transporta em busca do ideal. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz, e o teu céu todo azul bonança, a Deus e a fé sempre nos conduz. Ó paraíso, terra da aventura, sempre terás um culto de amor. Teus filhos de hoje gozam a doçura, e o céu te deu um dia com louvor.
Terra querida, chão idolatrado, jamais te faltem bênçãos que de Deus façam teu nome santo iluminado, ser glória e luz maior dos filhos teus. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz, e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz, e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Santificado seja o nosso nome, venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passaremos agora a ordem dos trabalhos. Eu coloco a ata da sessão anterior para apreciação do plenário. Os contrários se manifestam. Presidente, pela ordem. Pois não, Vitor? Tem uma passagem na minha fala do grande expediente, Fábio, que eu falo da emenda que eu consegui com o deputado Lucas Gonzalez. Tá Luiz Gonzaga, é Lucas Gonzalez. Tá, Luiz Gonzaga. Só essa correção. A ata foi aprovada. Solicito a vossa secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite a todos, aos que nos ouvem em casa. Espero que tenham tido uma ótima semana. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2020. Convênio 13.001.001.823/2019. Pavimentação asfáltica. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência, via do convênio em referência, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, e o município de São Sebastião do Paraíso, bem como a publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Atenciosamente, Adair Carlos de Souza Soares, Divisão de Gestão de Convênios, Lívia Collen Diniz, Diretora de Atendimento aos Municípios, Rafael de Freitas Moraes, Superintendente de Infraestrutura Municipal. Estou tentando ver se tem alguma coisa mais sucinta aqui, mas não é. Tem bastante, é bem longo. CISUL, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas Gerais, para o gerenciamento dos serviços de atendimento de urgência e emergência da região Macro-Sul de Minas Gerais. Ofício 69 de 2020, Varginha, Minas Gerais, 3 de fevereiro de 2020. Resposta ao ofício enviado pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Prezados vereadores, membros da Comissão de Saúde e Educação da Câmara Municipal da cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas, para o gerenciamento dos serviços de atendimentos e ações de educação permanente em urgência, emergência e outros, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua João Urbano Figueiredo, Varginha, Minas Gerais, vem muito respeitosamente à presença de vossas senhorias prestar os esclarecimentos quanto à solicitação ao ofício enviado. Foi solicitado esclarecimentos quanto ao atendimento realizado ao paciente Márcio Rubens Xavier, no dia 30 de outubro de 2019, na cidade de São Sebastião do Paraíso. No dia em comento, foi recebida na Central de Regulação Médica ligação do telefone 3538-3906, que originou na ocorrência número 275684. A ligação hora mencionada ocorreu às 10 horas e 46 minutos e 34 segundos.
Conforme consta nos relatórios internos, foi informado pela solicitante Rosângela que a vítima apresentava diarreia, estava suando frio e apresentava falta de ar. Ocorre que no momento em que foi solicitada a intervenção do SAMU, a viatura de base descentralizada da cidade de São Sebastião do Paraíso estava empenhada, ou seja, estava em outro atendimento. A viatura USB estava em ocorrência na Rua dos Italianos, na cidade de São Sebastião do Paraíso, tendo seu início às 10h44, findando-se às 11h43h55. E o chamado aqui foi às 10h46. Todavia, visando um melhor tempo-resposta no atendimento ao paciente, o médico regulador que realizou o atendimento telefônico orientou a solicitante que a mesma ligasse o número 156, pronto atendimento. Salientamos que a base descentralizada de São Sebastião do Paraíso possui uma única ambulância para atender os casos de urgência e emergência da microrregião. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Giovanni Ernesto Constantini, secretário executivo do CISU. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só deixar registrado que no ofício encaminhado pelo SISU, ele não fala onde que estava empenhada a viatura. Aqui na Rua dos Italianos, aqui, ó, tá aqui. Estava empenhada na Rua dos Italianos. E que deu início às 10h44. Ok, então. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 5 de fevereiro de 2020, SEMAN. Excelentíssimo senhor Lisandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, referência encaminha. Excelentíssimo senhor presidente, com cordiais cumprimentos, vem encaminhar em anexo 2 cópias referentes à correção do texto único do anexo único, item 3. Interações relevantes, como outros instrumentos, subitem 3.1, Comitê de Manejo de Bacias Hidrográficas, presentes no projeto de lei número 5.000, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 3.615 de 2010, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na sede do município, no distrito de Guardinha, no povoado de Termópolis e a Vila Conserva, e da outras providências. Onde lê-se: para isso, será exigida a manutenção da cobertura vegetal de, no mínimo, 30 metros ao longo do entorno deste manancial e, principalmente, de suas nascentes. O correto será... Tem que fazer uma emenda, né, no projeto. Para isso, será exigida, para áreas não consolidadas, a manutenção da cobertura vegetal de, no mínimo, 50 metros. Então, ela está alterando 30 metros para 50 metros, ao longo do entorno deste manancial e, principalmente, de suas nascentes. Informamos ainda que a alteração supracitada foi apresentada na segunda audiência pública, realizada no dia 25 de setembro de 2019, no Teatro Municipal Sebastião Furlan. Esperando contar com compreensão e colaboração, agradeço e coloco-me à disposição para mais esclarecimentos. Atenciosamente, Yara Lourdes Souza Borges. Foi encaminhada. Esse projeto, ele está na pauta, é o projeto 5.000, e aí a própria Yara, que é secretária do Meio Ambiente, sugere a alteração no texto. Quarta, 5 de fevereiro de 2020. Gabinete do Governo Minas Gerais, resposta ao ofício 565, presidente Lisandro José Monteiro, Câmara de São Sebastião do Paraíso. Ofício número 203, 2020, Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2020. A Vossa Excelência, vereador Lisandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal. Senhor vereador, com cordiais cumprimentos, encaminho para conhecimento o ofício CEPLAG da DCGIM número 16/2020, 1044/2020, de lavra da diretora central da gestão de imóveis da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, Aline Moraes da Silva, em respeito ao pleito de Vossa Excelência, constante no ofício 565, que trata da solicitação de doação de imóvel localizado em São Sebastião do Paraíso. Aqui está falando da doação do prédio, o antigo fórum, para o município. Tá? Atenciosamente, Bilac Pinto, secretário de Estado do Governo de Minas Gerais. Só a conclusão? Então, tá bom. Então, em resposta, né, à doação desse imóvel para São Sebastião do Paraíso, o antigo fórum, dessa forma, considerando-se que a totalidade do imóvel encontra-se ocupada, deixamos de atender o pleito encaminhado por essa Secretaria de Estado de Governo. É uma negativa, né? É uma negativa. Ele diz aqui que está ocupado e que não tem como doar. É isso? Entendeu isso? É que está sendo ocupado pelo fórum mesmo, né? Não que está guardando os arquivos. Então não pode ser doado, não. O município estava querendo fazer até uma... foi solicitado. É uma pena, né? Um pedido, prédio daquele tamanho, prédio naquela tá central, lá, está ocupado arquivo. com guardar arquivo. Então, eu sinto muito por isso, né? Que podia estar Então, sendo quer pedir ao utilizado para deputado outra Arantes, coisa. né? Que é o vice-presidente da Assembleia lá, quem sabe ele pode Pela ordem, senhor dar uma presidente. mãozinha lá e Mas, conseguir Presidente, esse prédio. eu sugeri a Vossa Excelência, como presidente da casa, encaminhar... Foi por e-mail, senhor presidente? Foi por e-mail a resposta? Foi. Encaminhe por e-mail uma resposta ao pessoal, que se precisar, de repente, tem tanto terreno aqui perto da prefeitura, pede um apoio do prefeito aí de fazer a doação de um terreno desses aqui para o fórum, em troca lá Faz uma troca. do prédio, entendeu? Aí eles constroem um prédio aqui só para deixar material, papel, pertinho do fórum, economiza gasolina para eles lá. De repente uma solução, uma coisa simples de ser feita. São Sebastião do Paraíso, 10 de fevereiro de 2020, senhor presidente, a comissão abaixo subscrita, designada por Vossa Excelência, para analisar o parecer prévio do Tribunal de Contas pela aprovação das contas prestadas pelo Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2016, emite seu parecer favorável para aprovação. Esse é o nosso parecer. Marcelo Moraes, Luiz Benedito de Paula e Vinícius José Scarano. Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso, ACISP, São Sebastião do Paraíso, 7 de fevereiro de 2020. Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, aos vereadores. Convite, mérito empresarial, ACISP. Prezados senhores, tradicionalmente, no final de cada ano, contratamos uma pesquisa de opiniões entre a maioria das empresas legalmente estabelecidas em nosso município, visando classificá-las entre as mais lembradas pelos seus serviços à população, com base na qual promovemos, no início do ano seguinte, o evento Mérito Empresarial ACISP, conferindo-lhes o nosso reconhecimento e homenagem pelo seu trabalho. Assim sendo, convidamos Vossas Excelências para participarem das diplomações que ocorrerão no Teatro ACISP no próximo dia 19 de fevereiro, às 19h30, em solenidade festiva. A solenidade requer traje social fino e confirmação de presença até o próximo dia 13 de fevereiro, pelo telefone 3539-4428 ou pelo e-mail gestão@cisp.com.br, com nossos cumprimentos, com nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Subscrevemo-nos atenciosamente, senhor Ailton Rocha de Silos, presidente. Obrigada pelo convite. São Sebastião do Paraíso, 10 de fevereiro de 2020, ofício número 8, presidente Lisandro José Monteiro, de 2020. Convite faz, excelentíssimo senhor presidente. Acusei o ofício supracitado, na qual causou-me espécie, vez que, inobstante o respeito e admiração por essa Casa Legislativas e os meus membros dessa feita, não ficou entabulado no supracitado ofício as razões e amícias condições para tal ato. Destarte, coloco-me à disposição de Vossa Excelência
para esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre as atividades peculiares ao meu cargo e função, e bem como também esclareça a relevância de tal missiva. Sem mais por um momento, subscrevo-me, aproveitando o ensejo, para renovar protestos de consideração e apreço de uma Aparecida de Oliveira, vice-prefeita de São Sebastião do Paraíso. Semana passada nós convocamos a Dilma para vir cá, fazer os esclarecimentos. Aí ela mandou a resposta, que não poderia vir, porque no convite aqui ó, foi falado convida Vossa Excelência. Então, como foi convite, ela não pode vir, como tinha que ser a palavra convocado. Mas quando a pessoa tem interesse com a sociedade, né, que seja convite, que seja chamado, que seja ligado, que seja falado, acho que quem deve não teme, né? Não custava nada vir cá e usar a tribuna, porque faz 3 anos que ela está lá também, como nós estamos. E toda vez que eu vou lá na prefeitura, o gabinete dela encontra com a porta aberta e vazia. Já faz uns 2 anos que ela não põe o pé lá. E ganha o salário de 10.900, que eu acho que ela deveria estar ganhando nem do município. Ela deveria estar ganhando era do governo federal, né? Porque ela trabalha mais por medindo do que para o próprio município. Está sempre nas queiminhas do alho, fazendo joinha. Então, eu queria só um esclarecimento para ver o que ela fala. Quando nós lutamos aqui para a creche, lutamos para quantos projetos aí contra a Área Azul, contra a Copasa. A ladrão do gabinetinho dela lá, ó. Olha lá, que beleza. Melhor, senhor presidente. Tem até teia de aranha. Hoje eu fui à prefeitura de manhã, ela estava lá no gabinete. Por coincidência, encontramos lá hoje. Não, é porque ela estava mesmo, porque nós falamos segunda-feira passada, que a inauguração de escola ela não teve, mas estava lá em Guaxupé, do lado do IME de Madeira. Então podia arrumar um serviço com o deputado federal, porque ela falou que não dependia do salário aqui, que ela só não largou, que ela não depende do salário de vice-prefeito, ela só não abandonou o cargo porque teve medo do Valquinho ser caçado, que o Marcelo não tinha condições de pegar a prefeitura, e pior eu, que ela falou. Então, o que ela falou tem que vir cá e relatar o que ela falou na reunião, né? Agora está aí, ó, o dinheiro do município sendo jogado para as traças. Me fala agora, quem quiser mostrar ela ou ela quiser vir defender, está aí a porta, tá aberta. Só vir cá e defender. Prossegue, secretário. Aquela emenda que tinha feito, acho que era 263. Tá orientado aqui pelo Júri também, falou que o prefeito e vice-prefeito pode ser convocado. Mas se ela tem compromisso, pode. Mas que custa vir cá? Então vamos fazer um convite para ela, então. Viu, dona Dilma? Convidar a senhora para vir cá. Ser mais educado. Aqui das Mas correspondências. quem der não vem, se quiser vir, vem, não quer? A sociedade vai ficar sabendo. Então, pedindo para sortar de segurança daqui uns dias. As correspondências acabaram. Ganha 10.900 para ir na queima do alho, ó. Da troféuzinho da queima do alho. Isso traz saúde? Isso traz educação para Paraíso? 10.900, viu, gente? Para ir na queima do alho, da docinho de leite. Deputado federal, outro também teve compromisso com nós aqui, ó. Trabalhei para aquele homem lá, 4.900 votos para Paraíso, para sumir daqui, vir só com mentirada. E medir em madeira. Vamos lá. Passaremos agora para a pauta. Tem indicação, não? Não. Novos projetos. Projeto de resolução número 1065. Dispõe sobre a aprovação de prestação de contas do município de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, relativo ao exercício financeiro de 2014. Autor, mesa diretora. Solicita a vossa secretária que faça a leitura do projeto. Projeto de resolução 1065 dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do município de São Sebastião do Paraíso, exercício financeiro 2014. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, com base na resolução 1785, Lei Orgânica Municipal, artigo 15, inciso 4º, decreta e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovada em totum as contas referentes ao exercício de 2014 do município de São Sebastião do Paraíso,
conforme autos dos processos número 958897, ratificando assim o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário, entrará esta resolução em vigor na data de sua promulgação. São Sebastião do Paraíso, 10 de fevereiro de 2020, mesa diretora. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Projeto de resolução encaminhado a Vossa Excelência pela comissão montada recentemente, ele segue o que o Tribunal de Contas indicou em seu parecer inicial. Então, as contas do exercício financeiro de 2014 estão com o seu devido crivo, tanto do Tribunal de Contas quanto da comissão montada por Vossa Excelência. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Votação iniciada. Presidente, está colocando o parecer ou o projeto mesmo, né? O projeto mesmo. Está deliberação. Tem que ser nominal, né? Não, ali já, ali, ó. Um sim, deixa com a mãe. Cartão não. Aprovado. Ela vai falar. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Mas foi aprovado, né? Olha lá. Mas é para a comissão? Parecido aí. Novos projetos. Projeto de resolução número 1066. Dispõe sobre a aprovação da prestação de conta do município de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, relativo ao exercício financeiro de 2016. Autor, mesa diretora. Solicita a vossa secretária que faça a leitura do projeto. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, de Minas Gerais, com base na resolução 1785, Lei Orgânica, artigo 15, inciso 4º, decreta e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovada em totum as contas referentes ao exercício de 2016 do município de São Sebastião do Paraíso, conforme autos do processo número 10.13.006, ratificando assim o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º, revogada as disposições em contrário, entrará essa resolução em vigor na data de sua promulgação, 10 de fevereiro de 2020, mesa diretora. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Novos projetos. Projeto de lei número 5.031. Denomina uma via pública ainda sem denominação de rua. João Adolfo de Zaró. Autor vereador Jerônimo Aparecido da Silva. Solicito a vossa secretária que faça a leitura do projeto. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada uma via pública ainda sem denominação de rua João Adolfo de Zaró, em homenagem ao exemplar chefe de família, descendente italiano, homem probo, generoso e trabalhador, que deixou uma lacuna que jamais será preenchida. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, São Sebastião do Paraíso, 10 de fevereiro de 2020, vereador Jerônimo Aparecido da Silva. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Para deliberar, vai votar também? Tudo agora. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Novos projetos. Projeto de lei número 5.032. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação do orçamento do programa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2020. Autor, Executivo Municipal. Solicito a vossa secretária que faça a leitura do projeto.
Depois eu vou ler a justificativa. Projeto de Lei 5.032, o povo de São Sebastião do Paraíso, através de seus representantes legais, decreta e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, nos termos do artigo 41, inciso 1º da Lei 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, no presente exercício, crédito adicional suplementar até o montante de R$ 900 mil para a manutenção das dotações no orçamento Programa do Exercício Fluente, conforme as seguintes discriminações. Então, ele pede a ficha 380, um valor de 800 mil, e a ficha 389, um valor de 100 mil reais, totalizando 900 mil. Artigo 2º, para atender a abertura de crédito adicional, de que trata o seu artigo 1º desta lei, serão utilizados recursos resultantes de anulações parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo discriminadas. Então, eles vão anular total ou parcial algumas fichas. Ficha 370, valor de 100 mil. Ficha 374, valor de 10 mil. Ficha 378, valor de 200 mil. Ficha 381, 220 mil. 383, valor de 20 mil. Ficha 385, valor de 150 mil. Ficha 387, valor de 20 mil. E ficha 391, valor de 180 mil, totalizando 900 mil reais. Artigo 3º, fica autorizado o Poder Executivo, em virtude de abertura do crédito adicional suplementar acima, a correspondente adequação ao PPA, que é o Plano Plurianual, e da LDO, vigente no corrente exercício. Artigo 4º, esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Sebastião do Paraíso, 13 de janeiro de 2020, prefeito Walker Américo Oliveira. Tem como ler a justificativa? Para onde vai as fichas? É importante Secretário. ler para saber o que ele está pedindo. Em anexo para apreciação desta colenda da Casa Legislativa, encaminhamos projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento corrente. Visa o presente projeto a autorização para abertura de crédito adicional suplementar resultante de anulações parcial ou total de dotações orçamentárias na DR 147, cota municipal do salário educação, objetivando a conclusão dos serviços de obra de construção do prédio. Escola Municipal Professor José Carlos Maldi, situado à Rua Francisco Herculano Duarte, número 65, bairro Jardim, Cidade Nova, no valor de aproximadamente R$ 460 mil, e objetivando a abertura do procedimento licitatório destinado à reforma do telhado do refeitório da Escola Municipal Campos do Amaral, situada à Rua Capitão Pádua, no 984, que é no centro, no valor de aproximadamente R$ 50 mil. E também objetivando a manutenção da rede física das unidades escolares, no valor de aproximadamente R$ 390 mil. Pretende o presente projeto de lei autorizar a suplementação da dotação em até o limite projetado. As dotações que venham a ser suplementadas permitirão o empenho de despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, referentes à construção, ampliação e restauração dos prédios escolares. Ressaltamos que o projeto está adequado à lei orçamentária anual e que tais despesas atendem às diretrizes, objetivos e prioridades estabelecidos nas leis, diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, não infringindo quaisquer disposições. Bom, aproveitando a oportunidade, agradecemos, esperamos que o projeto tenha aprovação favorável. Essas são as justificativas do pedido de suplementação desses créditos aí. R$ 460 mil para a escola Zé Carlos Maldi? Então, achei que tivesse Mas não terminou a terminado. Mas 460 mil para a escola Zé Carlos Maldi. Estranho, hein? Senhor presidente, pela Pois ordem. não. É estranho, sim, mas a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação vai fazer a diligência necessária, até porque foi divulgado num jornal do município que está sendo divulgado aí, o término da escola, né? Então, terminou? Então, você terminou, como é que terminou sem pagar? Estranho. Estranho. No mínimo Aí estranho. está pedindo 460 mil para poder pagar? Então, Nem terminou a escola ainda?
Você vai mostrar as fotos? E depois também, a Cidinha leu esse ofício aqui, eu vou encaminhar para a Comissão de Finanças, para o jurídico, porque nós lemos agora que nós estamos dando uma lida aqui, ele quer esses 400 mil reais que o Arantes mandou para a Estrada da Guardinha. Você viu um que falou que ia mudar 900? Acho que é 900, né? Então esse aqui tem 400 mil, mas só que aqui está falando que é recapeamento urbano, lá é rural. Então que depois pode fazer uma análise nisso aqui também, viu? Então vai ser encaminhado para a Comissão de Finanças, o jurídico, para todos os vereadores que quiserem. Vamos lá. Pergunta aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado às Comissões de Finanças, Justiça, Legislação, Educação e Saúde e Viação de Obras Públicas, após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Novos projetos. Projeto de Lei número 5.033. Autoriza o município de São Sebastião do Paraíso a desafetar e alienar um imóvel constante ao patrimônio público e dar outras providências. Autor Executivo Municipal. Solicita a vossa secretária que faça a leitura do projeto. O prefeito municipal de São Sebastião do Paraíso, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetado de sua característica de uso institucional e domínio público o imóvel objeto de matrícula número 51.386 do Cartório de Registro de Imóveis local abaixo discriminado. Aqui é um termo bem descritivo, gente, então eu vou só dizer onde é. É um loteamento no Jardim Diamantina, destinado à área institucional, né? E ele tem um total de 17.244 metros quadrados. Então, é uma área bem grande lá no Diamantina que a Prefeitura quer desafetar. Artigo 2º, nos termos do artigo 141, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, Resolução número 1785, de 20 de março de 1990, e do artigo 17, inciso 1º da Lei Federal número 8666/93, fica o senhor prefeito municipal autorizado a proceder à alienação do imóvel descrito no artigo anterior. Parágrafo 1º. O imóvel objeto da presente lei está avaliado em R$1.290.063 e será objeto de alienação no estado de conservação que se encontra. Parágrafo 2º. A alienação constante do caput deste artigo será realizada por processo licitatório à luz das legislações vigentes, com lance a partir do valor mínimo. Parágrafo 3º. As despesas da lavratura da escritura, taxas, custas e emolumentos decorrentes dessa alienação correrão por conta do comprador. Artigo 3º. Ficam alteradas a LDO, os orçamentos municipais, naquilo que couber visando o cumprimento da presente lei. Artigo 4º. Os recursos objetos da alienação serão recolhidos como receitas ao erário público municipal e serão destinados à realização de despesas de capital na construção de uma plataforma emergencial do aterro sanitário municipal. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta do orçamento municipal vigente. Artigo 6º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, 27 de janeiro de 2020. Então, ele vai desafetar uma área, põe isso pela 8666, abre um processo licitatório. A ideia é vender esse terreno e, com o valor da venda desse terreno, né, se aprovado, ele será destinado à construção do aterro municipal de São Sebastião do Paraíso. É isso que, em resumo, está dizendo o projeto. Pergunta aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Parecer das comissões. Projeto de lei número 5.000. Altera a lei municipal número 3.615 de 11 de 1 de 2010, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico
destinado à execução dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário na sede do município, do distrito de Guardinha e de Termópolis, e a Vila Conserva, e da outras providências. Autor executivo municipal. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Eu coloco em votação o parecer favorável da comissão. Está aberta a votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Só a questão da votação, porque o próprio executivo pediu para fazer uma alteração nesse projeto de lei. Ah, chegou mesmo? Então, foi secretária o que eu acabou de ler li, aqui, ó. o dos 5.000, que ela pede para fazer aquela alteração de uma distância de 30 metros para 50 metros. Só essa alteração, é só de 30 para 50. Mas pode, vota o parecer, vai para a primeira e faz emenda. Depois a também emenda fiz isso. vai para a comissão. A emenda Não vai prefere tirar o projeto de pauta, fazer emenda para a gente ganhar uma semana? É que a emenda, durante essa semana da primeira para a segunda votação, vai lá para a Comissão de Finanças. Aí por isso que aí corre normal o tempo. A própria comissão pode apresentar essas mudanças aí. Também, na quarta-feira, né? Coloque em votação o parecer favorável da comissão. Está aberta a votação. Eu já votei. Eu apertei aqui. Eu votei, né? Tô enxergando eu? Nossa, tô cega, desculpa. Aperta assim, isso que eu falo. Aprovado. O projeto será em pauta para a primeira votação. Faltando o Vinicinho votar aí. Vinícius, aí. Depois não, 9. Não, pois sim. Um absteve. Você absteve. Ele está aguardando o sistema iniciar a votação. Absteve. Não tem problema, não. Parecer das comissões. Projeto de lei 5.012. Fica obrigado os estabelecimentos que possuam piscinas, opções aquáticas de lazer, disporem de salva-vidas e da outras providências. Autor vereador José Luiz das Graças. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. E eu coloco em votação o parecer favorável da comissão. Está aberta a votação. Sérgio, Sérgio. pode ir. Aprovado. O projeto estará em pauta para a primeira votação. Parecer das comissões. Projeto de lei número 5.023. Dispõe sobre a autorização do município a celebrar convênio com entidades filantrópicas municipais para a exploração da Zona Azul, filantrópicas e da outras providências. Autor vereador Sérgio Aparecido Gomes. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu seu parecer favorável com proposta de emenda supressiva. Solicita a leitura da emenda. Esse projeto é o projeto do vereador Sérgio, né, para a exploração da Zona Azul por entidades filantrópicas. E, seguindo uma sugestão, a gente faz essa emenda supressiva para o projeto prosseguir. É uma sugestão da comissão. Então, a emenda supressiva suprime-se os artigos 4º e 5º e remunera-se os demais artigos. Este é o nosso parecer, que colocamos a apreciação do plenário. Aqui, Sérgio, o que tira no artigo 4º é que o prazo, sabe? Ele dá um prazo para regulamentar. Então, entendia-se que isso não era Constituição, era só isso. O artigo 4º e 5º, ele amplia, né? Ele dá o tempo para fazer a publicação e dá o tempo para executar. Então, foram esses dois que foram suprimidos. Leu? Está aberta a votação. Aprovado. O projeto estará em pauta para a primeira votação. Parecer das comissões. Projeto de lei no 5.029. Denomina uma via pública ainda sem denominação de Rua Maria Zenaide de Paulo. Autor vereador Jerônimo Aparecido da Silva. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. E eu coloco em votação o parecer favorável da comissão. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto estará em pauta para a primeira votação.
Parecer das comissões. Projeto de Lei 5.030. Denomina uma via pública ainda sem denominação de rua Valdivina das Graças Dias Justino. Autor vereador Jerônimo Aparecido da Silva. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto, respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Eu coloco em votação o parecer favorável da comissão. Está aberta a votação. Tem uma pauta que estava faltando, um pedaço. Falta não. Zano, voltou. Aprovado. O projeto será em pauta para a primeira votação. Primeira votação. Projeto de Lei 5.001. Regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso 4º e artigo 56, inciso 2 da Lei Federal 8.666/93, obrigando a utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos de obras e fornecimentos de bens ou de serviços denominado essa modalidade de aplicação da lei, como seguro anticorrupção e saque da outras providências. Autor vereador Vinícius José Scarano Pedroso. Eu coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Está aberta a votação. Eu só vou justificar o meu voto seguindo o parecer da comissão, que a gente tinha votado que ele era inconstitucionalidade, então o meu não pelo projeto, mas seguindo o parecer da comissão. O projeto foi aprovado, será em pauta para a segunda votação. Você já votou contra? Primeira votação. Projeto de lei número 5.022. Denomina uma via pública ainda sem denominação de Beatriz Fidelis Marques. Autor vereador Vinícius José Scarano Pedroso. Eu coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto foi aprovado, será enviado à sanção. Segunda votação. Projeto de resolução número 1060. Cria o projeto vereador Mirim por um dia no âmbito da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Autor vereador Maria Aparecida Cerise Ramos. Eu coloco o projeto em pauta para a segunda votação. Está aberta a votação. O projeto foi aprovado e será enviado à promulgação. Segunda votação. Projeto de lei número 5.002. Dispõe sobre a utilização de lâmpadas de LED, diodo emissor de luz, na rede de iluminação pública, em novos loteamentos e condomínios no município de São Sebastião do Paraíso. Autor vereador Marcelo de Moraes. Eu coloco o projeto em pauta para a segunda votação. Está aberta a votação. O projeto foi aprovado e será enviado à sanção. O grande expediente está aberto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, só para informar os nobres colegas que houve uma inspeção na escola Zé Carlos Malte, o Corpo de Bombeiro, tendo em vista uma denúncia de 3 pessoas a respeito da segurança da escola. Aí eu vou ler aqui só o último parágrafo. Ao chegar na escola, o sargento Henrique e outro soldado, ambos do Corpo de Bombeiros, o engenheiro da Prefeitura Municipal, o senhor José Maria, o servidor municipal, o senhor Pedro Ivo, a diretora da escola, a senhora Josimeire, estavam reunidos, pois os militares receberam uma denúncia em relação ao prédio. O sargento Henrique informou a este serviço de inspeção escolar que fizeram novamente a vistoria da estrutura do prédio, informando que não há rachadura no prédio, e sim fissuras, as quais são devidas a dilatações normais em construções devido às variações de temperatura, que também orientaram sobre as proteções no parapeito da quadra e outros ajustes. O prazo para regularização dada à rede municipal é de 60 dias, a contar desta data, e que enviará ou entregará à Secretaria Regional uma cópia do boletim de ocorrência com maiores detalhes da orientação e que não há perigo algum quanto à estrutura do prédio, finalizou o sargento. Então, a escola está apta a funcionar, isso sem sombra de dúvida,
Fica aí, então, esclarecido aquelas dúvidas que haviam em relação à laje, né, que foi até motivo de comentário nesta casa, e que o Corpo de Bombeiro, então, fazendo esse laudo, liberou a escola para que ela funcione normalmente. Pela ordem, presidente, uma nova diligência foi feita essa semana por 9 vereadores, né, no prédio, foram dadas novamente as explicações, mas a comissão, né, em plenário, pediu oficialmente toda essa documentação, até para nos respaldar, onde a gente tem feito o nosso papel de fiscalização, sim, porque um pai, no dia de chuva, tinha gotejamento, né, no teto, e tinha preocupação, viu, vereador Jerônimo? Então, a gente aguarda oficialmente que sejam enviados os ofícios a essa casa, até para que nos resguarde de que também nosso papel foi cumprido, e ressalto que estiveram presentes lá Zé Luiz das Graças, Marcelo de Moraes, Luiz de Paula, eu, o Lisandro e o Vinícius, essa semana, a pedido do cidadão. Senhor presidente, só para finalizar aqui, seria também uma propositura do vereador Valdir. Hoje nós perdemos um grande empresário, que é o Zé Carlos Montans, né? Família tradicional em São Sebastião do Paraíso. Então fica aí o pedido meu e do vereador Valdir, ele pode falar também, um ofício de moção à família do senhor Zé Carlos Montans. Eu gostaria de assinar com vocês. Eu também gostaria de assinar, até porque eu vivi a minha infância junto com o Alex, dentro da casa do Zé, o Alex, o André, a Carla, Maria Ângela, e eu gostaria também de assinar junto com vocês. Eu coloco o pedido do vereador Jerônimo em plenário, moção de peso, o senhor José Carlos Montanha, contrário, se manifesta. Aprovado. Pela ordem, presidente. Eu queria solicitar dos colegas que escreveram antes de mim lá, se permitisse eu dar só uma palavrinha aqui, que eu preciso retirar. Agradeço aí a compreensão. É isso aí que o vereador Jerônimo falou, eu já ficou esclarecido aqui que eu ia fazer esse pedido, ele já pediu, a gente assina junto. Eu gostaria de solicitar aqui um ofício ao senador Rodrigo Pacheco, parabenizando ele. Nós tivemos lá em Guaxupé sexta-feira, pela parceria que ele fez lá dessa cirurgia letiva. São muitas pessoas que vão ser atendidas e a gente entende que é um belo trabalho deles aí, que possa dar sequência e zerar realmente essa fila da cirurgia, que tem muitas pessoas que às vezes nem conseguiram esperar. E eu acho que isso aí é muito importante, então que possa enviar o ofício e dizer a ele que continue aí nesse projeto, liberando mais verba, porque a gente sabe que o que foi liberado até agora não consegue zerar, mas que ele possa dar sequência nisso aí e que a gente possa atender essas pessoas. Seria só, queria solicitar autorização para retirar, eu tenho um compromisso agora, viu? Agradeço os colegas aí a compreensão. Muito obrigado, viu? Ô, vereador, só uma dúvida. O Rodrigo Pacheco estava lá, eu não vou citar o nome do outro vereador, do deputado que está, acho que está indo na garupa dele, no Guadirino, no Imindim. Mas o valor do dinheiro que foi lá, quando estava lá presente, foi para a região inteira? Os 65 prefeitos que estavam lá? 57 prefeitos tinham lá, 31 milhões é a liberação. Para a região. Região inteira. Para a região. E já é bom que se explique que isso não é promessa, não. Os dinheiros já estão na conta das santas casas já. Então, realmente é muito importante. Qual foi o valor que você disse? 31 milhões. Foi 21 milhões e 500 mil reais, né? Não, isso por parte do deputado é 7 milhões e pouco. Ele ia fazer em 4 anos. Aí o Rodrigo pôs a maior parte do dinheiro. Ele disse que é 31 milhões o valor total. Coloca o ofício do vereador Valdir Prado em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Senhor Marcelo, certinho. Senhor presidente, fazendo uso da tribuna que me coloca agora nesse momento, eu só quero deixar aqui registrado, primeiro, parabenizar a todos que participaram da audiência que aconteceu aqui, né, nas dependências da casa, sobre o projeto de lei que trata sobre 1/3 para os servidores da educação. Mas hoje, que nós vamos estar tratando na próxima sessão, porque a Comissão de Finanças deve
apresentar as emendas ou não em relação ao projeto de lei, e aí a gente trata desse assunto na próxima sessão. Hoje eu quero aqui fazer algumas perguntas aos colegas. Vocês se lembram quando eu ainda presidente da casa, que deu entrada a um projeto de lei aqui da contribuição de iluminação pública? Lembram disso? Sim. Todos lembram? Sim, eu lembro. Quanto que foi pedido pelo Executivo para a gente atualizar a taxa de referência, vocês lembram? Em percentual, Marcelo? Em valor. Lembra que tinha um valor específico e depois foi uma discussão muito... Tinha 200 e poucos mil que é o que recebia. Isso, aí ele queria aumentar o valor de referência, 300 e... Eu acho que é 330, se não me Era uma engano. coisa assim, era mais de 300 acho mil. que chegava alguma conta lá até 360. Alguma isso coisa mesmo, assim, menos isso de mesmo. quanto? Aí nós propomos uma emenda, vocês lembram de quanto? Eu propus uma emenda em torno de 270, tinha uma outra, eu acho 290. Era bem emparelhada as nossas emendas, mas não lembro o valor correto delas. Vocês lembram o estudo que o UG fez para nós? Lembro. Sim. Que o valor seria em torno de R$290. 290 mil. Ó, mil. E se pedisse aquilo, é como se você tivesse... R$290 o valor de referência. Sim. Ah, tá. Lembra disso? Sim. E o prefeito queria colocar 360. Isso. Pois é. Se o prefeito queria colocar 360, ele me entra com uma publicação hoje na MM, atualizando o valor da contribuição da CIP, que é da taxa de iluminação pública do cidadão, para o valor de R$ 292,69. Se ele no projeto de lei encaminhou para nós que era 360, por que ele publicou um decreto que fala que é 292? Qual que era o objetivo dele naquele momento de mandar um projeto de lei para nós de R$360, sendo que na verdade ele poderia fazer isso por decreto, que foi a nossa cobrança dele? Me lembro como se fosse hoje uma discussão muito forte minha e do Vinícius em relação a essa questão. Lembra disso, vereador? Lembro direitinho, Marcelo. E aí a gente naquela discussão para se chegar num valor justo ao cidadão, né, para que não aumentasse a conta do cidadão, certo? Ele veio na data de hoje e publicou o decreto 5548, que trata sobre a contribuição do custeio de serviço de iluminação pública para o valor de R$ 292,69. Ou seja, então quer dizer que é a Câmara que estava certa, né? Sim. Exatamente, Marcelo. Então era o valor a Câmara, era R$290. O valor era o que nós estávamos pleiteando para ser justo. Isso. Há 2 anos atrás. Então, aquele valor a mais era como se a gente tivesse que, tipo, repagando alguma coisa, não era? Pois é, até para poder aumentar o parque de iluminação e colocar os bracinhos em todos os postes que a gente estava pleiteando, que se eu não me engano dava quase 100 postes, não é isso? É. Lembra desse levantamento que nós fizemos? Sim, e que sempre... Pois bem, é aquilo que eu falo. Lá atrás o prefeito me manda um projeto de lei e aí o cidadão não fica sabendo disso, sabe, vereador Zé? Por quê? Quando ele encaminhou para essa casa um projeto de lei para aumentar a iluminação pública para 360 o valor de referência, isso iria dar um impacto financeiro de quase que R$120 mil em contribuição mensal do município. Nós estamos falando de aproximadamente R$1.440.000 somado aos R$3.800.000 que já arrecada esse ano, por ano. Sim. Ora, por que o prefeito então não colocou, como ele mesmo disse lá atrás no projeto de lei, e que foi inclusive amplamente debatido, nós fizemos até audiência pública, inclusive teve pessoas que duvidaram das contas que o UG fez, quando o UG aqui estava, e o UG disse, olha, para não haver nenhum tipo de problema para o cidadão, tem que ser R$290. Aí ele vem aqui, Zé, está aqui o decreto, ó, lê aí.
R$ 292,62. É aquilo que eu falo, senhor presidente. Se o vereador não lê o projeto de lei, sabe o que tinha acontecido, vereador Vinícius? Passa. Nós tínhamos Passa. aprovado Passa. 360, Passa. o cidadão tinha recebido a conta muito além do valor, e nós estaríamos hoje sendo cobrados por uma coisa que, né, esse é o nosso papel. É E eu isso. me lembro muito bem disso, que nós fizemos uma coisa muito detalhada, a prova disso, que nós não aprovamos o projeto de lei. Antes de você passar para o próximo assunto, eu queria pegar uma parte desse assunto na sua fala, Marcelo. Você permite fazer um favor? Pois não. Hoje eu recebi também um morador do condomínio Campo Alegre, que trouxe a conta de luz dele e disse que é a primeira vez que ele está pagando contribuição de iluminação pública na conta do condomínio Campo Alegre, já que não teve nenhum serviço de iluminação pública lá no condomínio Campo Alegre. Então a gente precisa questionar juridicamente, porque a CEMIG, segundo ele, estou falando de informações do morador, a CEMIG informou a ele que foi falado, que foi autorizado pela prefeitura incluir contribuição de iluminação pública na conta do condomínio Campo Alegre e, se não me engano, do condomínio Cachoeira. Então isso também vai ser questionado, Marcelo. A parte, Vinícius? Sim. A parte tem para mim, senhor presidente. A parte está comigo. A parte é do Pode falar, Bruno. Condomínio Campo Alegre, não existe nenhum poste com iluminação pública, não tem um braço, não tem luminária, não tem lâmpada. Como que cobre iluminação pública no lugar que parece morando na fazenda, no sítio? Então é um absurdo cobrar iluminação pública que não existe nem a lâmpada, não existe nada. E tudo que eles fizeram lá foram tudo de recursos próprios. A única coisa que a prefeitura participou foi de mandar o carnê do IPTU, né? Um absurdo. Uma parte na sua fala, vereador Marcelo Claro, Moraes, vereador, como é que você vai cobrar uma taxa de iluminação pública? Realmente, Luiz de Paula, o senhor tem razão, não tem um braço de iluminação lá. Cobrar o quê? Ele não vai mandar energia. Tem que Olha só, questionar. só finalizando, vou ler o que ele me passou. Liguei na CEMIG mediante protocolo tal. Diz que foi a prefeitura que inclui e que é para todo condomínio. Uma salva de palmas para a prefeitura. Foi a mensagem que ele me mandou. Olha só, eu estou colocando essa situação para vocês por dois motivos. Essa casa, inclusive quando o vereador Jerônimo era presidente, aprovou a lei complementar, acho que era quando o Jerominho era presidente mesmo, acho que ele vai saber informar melhor ainda. Só confirmar aqui. A lei complementar número 07, deixa eu ver aqui. E aí o que aconteceu? Desculpa, vereador Jerônimo. O autor foi o vereador José Marinzec e o presidente era o senhor Antônio Piscirilo, Antônio Fagundes. Olha que coisa interessante. O que é o custeio de iluminação pública? O que o cidadão precisa entender sobre o custeio de iluminação pública? Tudo que se arrecada com a contribuição pública é para pagar as contas de energia que gera do parque elétrico do município, ok? Essa conta hoje gira em torno de 280 mil, 290 mil, só que está se arrecadando quase que 320, 330 mil. Então está havendo um lucro aí. A prefeitura justifica que esse valor que é a mais, ela paga aquela empresa que presta serviço de trocas de lâmpadas no parque elétrico. Quando a gente vai buscar a arrecadação do município, nós batemos quase que 3.800.000 de valores referente à iluminação pública. Não sei se vossas excelências acompanharam, que foi publicado no Jornal do Sudoeste semana passada, um edital para contratação de uma empresa para fornecimento de braços e lâmpadas para os postes, certo? Ou seja, eles vão colocar os bracinhos e os postinhos nos postes que estão faltando aí. Tomara que, inclusive, aqui perto do Tubarão, que faz quanto tempo que a gente está pedindo aquilo ali. Pois bem, e aí, o que eu entendo com esse aumento agora na iluminação pública? Que é justamente para pagar essa licitação. Né? Porque a contribuição de iluminação pública não pode haver lucro no cidadão.
ele tem que pagar por uma coisa que ele está consumindo. A prefeitura não pode obter lucro nessa questão. Então, senhor presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência, em nome da Casa, que fosse solicitado ao Executivo as 12 últimas contas de energia elétrica pagas pelo município à CEMIG. Somente as contas de energia elétrica. Eu não estou falando do acordo da CEMIG, que o cidadão está pagando de novo, né, porque ele está pagando com o desconto da CIP. Então, imagina lá atrás que foi feita e fizeram um acordo, o cidadão está pagando de novo através da conta de iluminação pública. Então, eu gostaria das últimas 12 contas do município para que a gente possa checar exatamente qual que é o valor gasto, qual que é o valor arrecadado e, se tiver lucro nisso aí, denunciar o prefeito por improbidade administrativa, por estar arrecadando um dinheiro que não lhe é autorizado por lei. Outra coisa, senhor presidente, para finalizar, gostaria aqui de deixar registrado, né, a todos, que o trabalho do vereador, além de fiscalizar, é estar presente nos locais públicos, né, e verificar os serviços públicos. Mais uma vez, quando o Valquim era vereador, ele criticou ferrenhamente o reminho de inaugurar a UPA de forma inacabada. Mais gente bateu nesse reminho de ter inaugurado a UPA de forma inacabada, foi lá e inaugurou a escola José Carlos Maldi inacabada também. Porque é muito simples falar, né, que realmente, como o vereador Jerônimo colocou ali, que o bombeiro falou, que é uma fissura, não é uma rachadura, mas está chovendo lá dentro. Está chovendo, quem esteve lá viu, chovendo dentro da escola. Se uma criança daquela escorregar e bater a nuca, eu quero saber quem que vai calar a minha boca. Quem que vai me calar? É isso que eu estou colocando. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque o nosso papel é justamente esse, cobrar. Cobrar e mostrar o que está acontecendo, né? Então, deixar registrado, porque nós estivemos lá, nós não tivemos acesso a nenhuma documentação, nenhuma. Falaram para nós que tem todas as documentações, mas não mostraram nenhuma documentação para nós. Então, foi requerido de forma oficial, esperamos que essas documentações cheguem até essa casa. É isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Coloca o ofício do vereador Marcelo de Moraes em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Boa noite. Eu iria falar da contribuição de iluminação pública no condomínio e Campo Alegre, então eu já peguei uma parte da palavra do vereador Marcelo. Eu gostaria, junto com vocês, de verificar essa situação, se realmente, juridicamente, pode ou não ser cobrado, viu, doutora Raíssa? Das cirurgias eletivas que o Rodrigo Pacheco e o Emedim Madeira foi lá em Guaxupé anunciar. Quando, em fevereiro de 2018, o ministro da Saúde veio anunciar a cirurgia eletiva em Paraíso. O ministro da Saúde. E também, até hoje, não aconteceu. Mas como o Valdir do Prado disse que o dinheiro está na conta, tomara que aconteça. É um dinheiro que vai servir para a saúde regional e que isso tenha, sim, prosseguimento. Início, meio e fim. Uma parte. Mandei o secretário de saúde aqui para o Vandilson, agora acabou de responder. Não tem dinheiro na conta lá ainda não. Então, mais uma vez, foi a mesma... Eu acho que só mudou. Não vou falar muito do Rodrigo Pacheco, eu acho que eu tenho uma credibilidade ainda, o homem é bom. Vai mostrar você bom, não sei. Um deputado que está junto com ele, só entre o Carlos Meles, ele só mudou o autor. A história é a mesma novela. Então, por isso que eu estou falando assim, anunciou recurso para cirurgia eletiva em fevereiro de 2018, dentro da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Eu acho que alguns de vocês até estavam no dia, com o ministro da Saúde. E até hoje não aconteceu, né? E agora anunciou também, então espero que aconteça. A gente foi na escola Zé Carlos Maldi, verificamos o espaço, a diretora Josi não recebeu, a Maria José, desculpa, muito solícitos, mostrou todas as condições em sala de aula, mostrou onde está tendo alguns problemas em relação ao telhado, e na hora da documentação, o Corpo de Bombeiro ainda não tem o laudo do Corpo de Bombeiro, né? Ele foi lá, como diz o Jerominho, hoje eu confirmei com a Maria Hermínia, o Corpo de Bombeiro esteve no local hoje, pediu, até o vereador Luiz de Paula no dia falou, que aqueles
parapeito está na horizontal, o Corpo de Bombeiros solicitou para colocar tudo na vertical, então vai ter que refazer todo o parapeito para colocar na vertical. Entre outras situações que o Corpo de Bombeiros exigiu, e é que a Prefeitura tem 60 dias para conseguir finalizar. Então, realmente, foi válido a nossa ida, foi válido também as mães ficarem preocupadas, porque tudo que a gente quer é que inaugure escolas, tudo que a gente quer é que inaugure escolas, mas que ela seja inaugurada de uma maneira segura, correta e que dê qualidade para todo mundo que está frequentando, né? Então, nós fizemos o nosso dever, todo mundo está, assim, careca de saber que nós estamos aqui para fiscalizar esse tipo de situação. Quem não quis ir no dia e recebeu uma mensagem, igual o Jeremy recebeu uma mensagem hoje de bombeiro, mas nós fomos lá verificar em loco a situação. E hoje eu fui até na Maria Hermínia, também disse que o Corpo de Bombeiro esteve lá hoje. E verificou tudo que nós verificamos, o Corpo de Bombeiro também verificou e pediu, né? E de documentação, de forma oficial, né, pela Câmara Municipal, nós vamos solicitar tudo que nós temos de documentação. E também quero agradecer pela recepção da Josi, da José e da Beth, que foi muito solícito também. A moção de pesar, o Valdir do Prado antecipou, porque ele teve que sair. Eu gostaria muito de assinar junto, porque o Zé é um amigo que eu considerava demais, considero ainda, e os filhos deles eu tenho como irmãos. Então, assim, quero pedir a Deus que conforte todos os familiares e que dê força à família toda. E para finalizar, agradecer a todos que estiveram na audiência pública de educação, que serve justamente para dar ampla discussão à sociedade, principalmente a todos que estão envolvidos no setor da educação, principalmente, e tivemos quase 60 servidores presentes, e eu quero agradecer. Foram sugestões válidas, reunimos hoje também com a Comissão de Educação, reunimos hoje na reunião de pauta, quem estava presente, reuniremos amanhã e reuniremos na quarta para a gente finalizar e fazer um negócio sério, responsável, para que a gente não atrapalhe nem a qualidade da educação e nem a valorização do professor, né? E que tudo ande de uma maneira igual. Então é isso, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar o deputado federal Emidim Madeira e o senador Rodrigo Pacheco, que tiveram iniciativa de trazerem verba para cirurgias eletivas. O objetivo é zerar essa fila, que há muitos anos, né, há pessoas de 4, 5 anos que estão aguardando essas cirurgias. Nós estivemos lá em Guaxupé, eu, o vereador Luiz de Paula, o Serginho, Valdir do Prado, a Dilma também esteve presente. Estavam presentes 65 prefeitos da região, secretários de saúde, vereadores. Então foi disponibilizado, pelo que eu ouvi no discurso, foi 21 milhões e 500 mil reais para cirurgias eletivas aqui de São Sebastião do Paraíso e região, mais 64 cidades. Tomara que essas cirurgias sejam feitas, porque às vezes fica só na conversa, mas acredito que envolvendo o deputado Emidim Madeira e o Rodrigo Pacheco, essa verba estará disponível para realização dessas cirurgias. E semana passada, eu falei aqui em plenário sobre a emenda parlamentar que nós vereadores tivemos em Brasília e pedimos emendas para a zona rural. Em março de 2019 estivemos em Brasília. E eu esqueci de mencionar o nome da Dilma. E a Dilma me falou que também fez esse pedido para melhorias da zona rural, com maquinários, com verba para infraestrutura. Então aqui eu quero me retratar que eu esqueci, né? E ela falou: você não falou meu nome? Então eu estou falando para ela ver que não foi por maldade, foi um esquecimento mesmo. Eu quero requisitar aqui adequações. Eu quero mostrar as fotos aqui, gente, ó. Como vários vereadores já falaram sobre a escola José Carlos Maldi, realmente ficou muito boa a escola. Só que esse aqui é uma gradinha, é aquela grade que vocês poderão ver que vai ter um ferrinho quebrado. Essa gradinha parece que é de alumínio, uma coisa tão fraca, se a gente encostar nela, descola. Isso aí eu coloquei o pé, descansei o pé, ela quebrou. Imagina uma criança subir, uma quebra a ferragem e os outros caem lá embaixo. Diferença de 3 metros. 3 metros e meio. Eu levei minha trena e mostrei lá, ó. Olha, 3 metros e meio de altura. Então, absurdo. Essas grades precisam ser feitas na horizontal. Até peço um ofício em nome da casa,
para que não aconteça isso. Olha, 3,5 metros, imagina uma criança subir lá e cair de 3,5 metros. Aí com certeza vão fazer as adequações, depois que a criança machucar, ficar paralítica ou morrer. Olha essa grade, isso aqui é a tal de economia burra, né? Eu levei a treina também, tem 5 centímetros um ferro desse no outro. Imagina uma criança enfiar o pé, cair e machucar. Aí depois eles vão fazer a soldar outra ferragem, depois que aconteceu algum acidente. Olha, na quadra, tem um dispositivo que é para colocar gradinha, só que deveria colocar uma proteção, porque as crianças ficam correndo, brincando ali, podem muito bem tropeçar e cair e machucarem. Banco, já fizeram o reforço do banco. Gente, pasmem. Olha só que esse é o exemplo da economia também. Dá uma olhada, uma barra foi feito concreto, mais ou menos 40 centímetros de largura, uns 2 metros de comprimento. Dá uma olhada a ferragem que tem dentro dessa estrutura. Dá uma olhada. Isso aqui é para contar piada, né? Um ferro, um pai de aluno sentou no meio do banco e quebrou, quase que pegou a perna do filho dele. Imagina a pessoa ficar paralítica por causa de um banco que economizaram ferragem. Isso aqui é uma foto antes, né, que eu fiz um ofício em nome da casa para o Corpo de Bombeiros para fazer a inspeção, e agora eles foram lá e fizeram as adequações. Aparentemente não mudou muito não, mas já colocaram a parte de concreto em cima, se colocou isopor, fizeram a vedação. Mesmo assim está tendo água, está caindo no piso, embaixo está caindo água. Precisa colocar um telhado para solucionar o problema de vez, solucionar o problema. Então peço o ofício em nome da casa para colocar essa grade na vertical e não na horizontal, né, como eu disse anteriormente. Ô, vereador, só uma parte. Já foi feito. E o Corpo de Bombeiros já pediu e nós vamos pedir junto, igual nós fizemos lá na... Não, porque falaram que ia colocar uma telinha lá. O Vinícius disse que o Corpo de Bombeiros pediu para retirar tudo e pôr na vertical, igual o senhor sugeriu. A conversa era para colocar a tela rasga, quebra... Não. Ah, tá bem. Agora outra coisa também, ao lado do cemitério, lá tem um estacionamento de ônibus, ao lado do cemitério, só que é o seguinte, aquela árvore tem 2 metros de altura, como coloca o ônibus ali de baixo? Ali, ó, eu peço o ofício também para transformar isso em estacionamento de carros normais. Tem um velório, não tem quase vagas. Olha ali também, ao lado. Fica essa faixa amarela à toa, sem necessidade. Agora, o ofício também em nome da casa, lá para a Secretaria de Esporte e Lazer. Olha como que está a quadra de São Genaro. Pontas de ferros ali da tela. Imagina uma criança perfurar os olhos ali, ó. Um absurdo. Quadra cheia d'água. Esse aqui virou uma piscina, né? É bom que já tem piscina e quadra tudo ao mesmo tempo. As crianças vão para jogar bola e nada. Olha ali, também um buraco aqui perto da pista de skate. Então o negócio tem que fazer as adequações para solucionar os problemas, para que as crianças não se machuquem. Então por hoje é só, presidente. Muito obrigado. E eu peço esses ofícios para que sejam solucionados os problemas. Aproveitando aqui, senhor presidente, o vereador Luiz de Paula requisita também implantação de 11 vagas de motos na Avenida Ângelo Calafiore, número 502. Há uma demanda muito grande de vagas e não está atendendo os lojistas, os funcionários das lojas. Então eu peço também o ofício em nome da casa. Muito obrigado, boa noite. Coloque os ofícios do vereador Luiz Benedito Paulo em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Ordem, presidente. Primeiro, boa noite a todos e gostaria de pedir Vossa Excelência permissão para usar a tribuna, como eu tinha pedido na semana passada. Presidente, o motivo de eu usar essa tribuna, eu disse semana passada que eu iria utilizar o meu tempo de hoje para falar sobre o antigo SESI. Só que antes de falar, eu queria deixar aqui claro que aquilo que deve ser elogiado, deve ser elogiado. Aquilo que deve ser cobrado, deve ser cobrado. Deixar claro para as pessoas que nem tudo
tem tudo de ruim e nem tudo tem tudo de bom. Tudo tem os prós e os contras. Eu quero primeiro começar a primeira parte dizendo da parte boa do trabalho que foi bom, no qual eu parabenizo tanto o secretário de esporte, quanto ao prefeito e quanto a todos os funcionários que tiveram envolvidos e inserido o projeto com as crianças para aprender natação. Com aquelas crianças que estudam na escola e até de outras escolas que iriam para lá, para este projeto. E isso, para mim, foi brilhante. Não posso deixar aqui de agradecer por esse trabalho. Mas agora também eu quero tocar na segunda parte. Porque o SESI, o antigo SESI, o Centro de Atividade do Trabalhador, o próprio nome já diz Centro de Atividade do Trabalhador. Só que aí o que acontece, presidente? Feriados não funciona, e isso faz mais de um ano. Feriado não funciona, sábado não funciona, domingo não funciona, depois das 5 da tarde não funciona. Fiquei quieto de um tempo, porque sempre que perguntava, dizia, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Só que não funciona. E para mim, não funciona porque o prefeito não tem a capacidade de colocar aquilo para funcionar. Para o cidadão, para o paraizense, para o trabalhador, para a população, para aqueles que lá frequentavam, que tinha horas de lazer, que tinha a mãe e o pai tinham parte do sábado, parte do domingo, parte do feriado, para ficar com o seu filho, lá para brincar com o seu filho, para ter lazer com a família. Só que aí, o prefeito municipal, para mim, ele não tem a capacidade, porque se ele tiver a capacidade, ele vai provar para o cidadão paraizense. Para mim, ele não precisa provar nada. Para mim, ele não precisa colocar para funcionar para mim, pessoa. Mas para a população paraizense, eu estou aqui para defender aquilo que elas pedem para mim, aquilo que elas me solicitam. E agora o que eu tenho para dizer para elas é dizer o seguinte: cabe ao prefeito. Se o prefeito não quer colocar para vocês, é por falta de interesse, é por falta de capacidade. Só pode. Como que você deixa uma área daquela, onde tem quadra de piso, onde tem a quadra lá, que é gramada, onde que tem 2 piscinas maravilhosas, para dar espaço para as pessoas que trabalham o dia todo, até os próprios funcionários da prefeitura, que trabalham durante o dia, que queria, às vezes, aquele espaço para uma hora de lazer. O próprio final de semana, quantos funcionários públicos eu já vi lá no final de semana? Quantas famílias iam lá? E aí, o prefeito municipal, ele pega para tomar conta do SESI, mas não tem a capacidade de fazer aquele espaço funcionar para a população paraizense. Isso eu faço um apelo e faço um desafio também para ele, que ele, quero ver se ele consegue colocar aquele espaço para funcionar para a população paraizense. Se ele conseguir, eu volto aqui na tribuna para elogiar da mesma forma que elogiei a primeira parte. Será que nem em época de campanha, nem em ano eleitoral, ele consegue fazer algo para dar lazer para o cidadão paraizense? As pessoas que têm uma condição de vida melhor, ela tem o Ouro Verde, ela pode no final de semana viajar, pode levar os filhos, a família, em uma piscina, em uma área de lazer. Mas muitas pessoas não têm condições, com dificuldade até para pagar um transporte público. E aí você tira isso do cidadão paraizense? Será que é esse que é o prefeito que está à frente da cidade de São Sebastião do Paraíso, negando lazer para as pessoas? Então eu gostaria que fosse encaminhado um ofício desta casa para o prefeito municipal, para que ele pudesse
responder esta casa detalhadamente, quais os projetos, de que forma que irá funcionar o SESI, inclusive nas tardes, às noites, nos sábados, nos domingos e nos feriados, que responda a esta casa de acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica, com o parágrafo 1º e com o inciso 10º da Lei Orgânica desta casa, para que nós possamos levar para o cidadão a resposta do ofício dele para a população. Porque eu aqui nesta casa, eu sou apenas um representante da população. Aqui eu estou para defender aquilo que o cidadão me cobra. Na rua eu faço questão de andar a maior parte do dia na cidade, em todos os bairros de ponta a ponta. E eu ando muito para colher a informação do cidadão, porque quem me elegeu foi o cidadão. E quem, se caso eu venha estar disputando a eleição novamente, que seja para vereador ou que seja para prefeito, eu tenho o compromisso com o povo, com o cidadão, com o bem-estar da nossa sociedade, da nossa população. É para isso um prefeito tem que ser um líder, e ele não está sendo um líder do povo de São Sebastião do Paraíso, infelizmente. Presidente, era isso que eu queria falar hoje. Tá aí, gostaria que colocassem em apreciação este ofício, que fosse encaminhado para ele, porque nós precisamos fazer com que aquele espaço possa ser um centro de lazer para o povo paraisense. O vereador, só uma parte. Primeiro que eu, parabéns, gostei do que você falou. E não sei se vocês estão atentos também, nós temos hoje o SESC, que foi assinado o projeto, né, para o início das obras, 2 dias antes do prazo final, né, que nós demos. Aquele espaço da Praça Esporte, então, provavelmente não poderá ser utilizado por um grande período para os projetos esportivos hoje que nós temos no município. E outra coisa, o SESI também já não tem um espaço adequado para atender os projetos que estavam na Praça Esporte. Além disso, o Centro Social Urbano 1, que também foi cedido para o Batalhão da Polícia Militar, nós também teremos somente a quadra e não sabemos quando e como será utilizado. Nós temos que atentar a isso, porque aí os espaços estão sendo diminuídos, desportivos principalmente, e isso a gente precisa se atentar para cobrar, que não diminua a quantidade de projetos, quantidade de pessoas atendidas e tudo mais. Isso é importante mesmo. Vereador, eu gostaria, já aproveitando, como Vossa Excelência disse sobre a questão de necessidade de espaços, gostaria até convidar Vossa Excelência a ir lá no CAIC. O CAIC ele tem 2 espaços que dá para 2 quadras ao lado da quadra existente coberta, né? Ao lado da quadra coberta, que pode ser utilizada também para inserir esses projetos, porque todos esses projetos, dando continuidades a ele, é importante, nós não podemos deixar nenhum esportista de fora da prática do esporte, porque, exatamente, primeiro, que pode ser uma oportunidade para ele pode perder, às vezes, essa oportunidade, por devido um gestor público não dar condições dele ter um lugar adequado para treinar, para praticar o esporte. Então, todo o esforço é válido, eu agradeço pela sua preocupação e pelas suas palavras também. Uma parte, vereador? Sim, vereador. Pegando um gancho do que o vereador Vinícius disse, foi publicado na MM de hoje. Eu vou ler para você, mas você não fica assustado não, viu? Decreto Municipal 5.549, que dispensa a apresentação de projetos complementares para aprovação dos projetos arquitetônicos do Empreendimento Serviço Social do Comércio, SESC, Administração Regional no Estado de Minas Gerais. O prefeito, no uso de suas atribuições, diz que a não apresentação dos projetos complementares não causará nenhum prejuízo ao município e tampouco impede a análise criteriosa dos projetos arquitetônicos. Como assim? Explica melhor, presidente. Eu vou ler de novo. Considerando que
a não apresentação dos projetos complementares não causará nenhum prejuízo ao município e tampouco impede a análise criteriosa dos projetos arquitetônicos. Que é isso? É o seguinte, Marcelo. Ou seja, ele decreta no seu artigo 1º que um empreendimento imobiliário denominado Serviço Social do Comércio, SESC, fica dispensado da apresentação dos seguintes projetos complementares: projetos elétricos, hidráulico e estrutural para aprovação pela Prefeitura Municipal. Ele não tem que apresentar nada disso para ser aprovado? Não, Como não? Todo mundo tem que apresentar. Olha, gente, tá aqui, ué, publicada a assinatura do prefeito, ué. Tá aqui, ué. Aí depois da infiltração, aí fala que o vereador que fala demais, chove lá dentro, fala que o vereador que fala demais, entendeu? Faz a grade assim, aí fala que o vereador fala assim, aí tá falando demais. Tá aqui publicado, decreto na data de hoje, decreto, quem quiser ver, decreto 5.549. O que o prefeito está fazendo com o SESC? Pode fazer do jeito que vocês quiserem, que eu não vou te fiscalizar. É isso que ele está falando. E também pode ser feito o seguinte: pessoal do SESC, vem, apresenta os projetos do jeito que vocês tiver que apresentar, porque o prazo está finalizando, e depois faltam 2 dias para finalizar. Apresenta uns projetos básicos aqui, que a gente dá o ok e toca o barco. E detalhe, quem fez a emenda do SESC fomos nós aqui nessa casa. Sim, sim. Certo? Se nós não tivéssemos feito a emenda que deveria começar a obra em 2 anos, ficaria o terreno voltando para o município. Ou seja, vereador Zé, hoje o SESC estaria respondendo numa ação civil pública, com certeza, provavelmente impetrada pelo presidente, para resgatar o terreno da Prasporte para o município. Por isso que estão correndo, falando, não precisa apresentar nem o projeto hidráulico, nem o projeto elétrico, e muito menos o estrutural. Bacana, parabéns. Eu gostaria de perguntar para o jurídico da casa, doutora Raíssa, se tem como a gente fazer alguma ação contrária a esse decreto. Muito bom. Presidente, eu não sei se alguém quer fazer uso da palavra. Se ninguém quiser fazer o uso da palavra, como eu disse, já tinha me encerrado o meu pronunciamento. Coloca o ofício do vereador José Luiz das Graças em plenário, contrário se manifesta. Requisitando, viu, presidente? Requisitando a informação, tá? Boa noite a todos. Alô? O som tá bom? Obrigada. Cumprimentar os nobres pares. Mudou minha foto, está melhor. Aos que se encontram em casa, aos que estão aqui presentes. Vou ser breve, alguns assuntos já foram abordados em relação à Escola José Carlos Maldi. Nós temos feito, sim, as diligências e todos os cuidados em segurança. Nós temos avaliado, solicitado, ao Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, os laudos técnicos oficiais, para que a gente possa apresentar isso à população, trazendo segurança aos que lá se encontram, as crianças. Em relação à audiência pública, eu também achei que foi proveitosa, teve discussões. Acho que a comissão tem conversado ainda com diretores, com professores, para que se chegue aí ao consenso realmente se o projeto que foi enviado contempla os desejos ou se pode fazer alguma emenda modificativa que venha atender um pouco melhor os anseios dos professores, que com certeza é uma prioridade a gente está atendendo. Eu vou aproveitar a fala do vereador Marcelo de Moraes em relação à taxa de iluminação pública, e eu também tinha pedido um ofício, para que fosse enviado essa casa, todos os braços que já haviam sido colocados, porque existe uma lista de braços que foram pedidos, então dizia que não estava sendo colocado nada, e a gente sabe que alguns braços foram colocados. Eu quero saber a ordem, critério, e que envie para essa casa, para que a gente possa acompanhar realmente, com transparência e clareza, o que é feito,
e se eles realmente seguem os critérios de prioridade e de ordem. Nós temos também ali aquele problema na rua Fidelis Marques, né, Alfredo Fidelis Marques, que realmente é uma vala que ficou ali na rua, e aí aquela rua perpendicular, a paralela a Fidelis Marques, ela há um tempo ficou mão dupla e agora ela está sentido único. Então, em contato com o Miguel Félix, ele disse que aquela placa vai ser retirada, ela vai voltar a ser mão única, enquanto não se resolve o problema da rua, né? Na verdade, a pergunta-se qual é o prazo para arrumar a rua. Não se tem, porque quem tem que fazer é particular. Então, assim, olha para você ver quantos meses aquela rua ali está com problema, ficou interditada, e depois de interditada ela formou uma valeta que é quase intransitável. Então, essa é a resposta que a gente tem. E também gostaria de fazer um ofício pedindo para que a rua José Mambrini, na Vila Helena, ela seja toda recapeada, porque em toda a sua extensão, porque ela realmente está muito danificada. Por hoje é só, estamos à disposição, acompanhando o que se acontece. Uma coisa que eu vou falar e que é muito importante, né? Eu acho que o cidadão, ele realmente tem que participar do que acontece na cidade. Muitas vezes ninguém quer saber das notícias, muitas pessoas não dependem do serviço público, não dependem nem da escola, nem do transporte, nem da saúde, né? Mas é o cidadão que nos traz as demandas, que faz com que a gente corra atrás das melhorias, nos procura. Então eu me coloco sempre à disposição. Aquilo que a gente não consegue resolver, a gente sempre dá uma resposta ao cidadão, retorna as ligações, as solicitações, com sim ou com não. Tá bom? Que vocês tenham uma ótima semana e nos acompanhem aí na próxima segunda-feira. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pois não, boa noite, né, a todos da casa. Primeiramente, né, em relação à iluminação pública, não é taxa. A contribuição de iluminação pública está resguardado no artigo 149, inciso 1º, letra A, que o município e o distrito poderão instituir contribuição na forma de respectivas leis para custeio de serviço de iluminação pública, observando os dispostos no artigo 150, inciso 1 e 2º. Parágrafo 2º. É facultada a cobrança de contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Se houver a cobrança e não estiver sendo feito o serviço, ou seja, não está sendo implantado, não tem lá, no caso do Campo Alegre, é discutido juridicamente e não tem como cobrar, certo? Eu procurei saber, inclusive, em relação a esse problema, porque a gente tem muitos amigos, né, que tem chácara lá, familiares, então, a maioria das pessoas não tem a cobrança ainda, certo? Existe uma determinação lá, salvo engano, que é da ANEEL, que dependendo do valor que se gasta, não tem cobrança, posterior existe a cobrança. Então, eu cobrei também da Procuradoria do município, né, se é realmente verídico a fala da cobrança em relação à ordem da prefeitura de cobrar. A informação é que já, através, isso veio do prefeito Mauro, antigo prefeito Mauro Zanin, certo? E não da atual gestão. E para deixar... Só uma parte, isso é da contribuição? Isso. Mas começou a cobrar só agora? Não. A informação é que não tem... Está tramitando de acordo com como era desde a gestão do Mauro Zanin. A informação que eu tenho é que... Então, mas inclusive eu procurei até ver em contas de luz de lá, por exemplo, a nossa lá mesmo não tem cobrança. Entendi. Então tem que ver o valor da... O porquê que está pagando nessa, isso não. E outra coisa, a pessoa que estiver cobrando, nada mais justo, que não tem um serviço, é discutir lá e pedir, né? Porque não pode cobrar. Já foi até protocolado na CEBIC. Então, mas também na prefeitura, né? Tem que ser protocolado na prefeitura pedindo para isentar imediatamente. Não tem um serviço prestado. A gente fica feliz, né? Uma contribuição da antiga Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, né, vereador Zé Luiz, na qual nós declinamos que o projeto ia ser arquivado na sua totalidade. Quer dizer, quanto a isso, a gente, graças a Deus, nós temos a consciência tranquila, né?
Exatamente, vereador. Senhor presidente, eu gostaria também de falar em relação à Zona Azul, aproveitando que foi aprovado o projeto hoje também da Zona Azul Filantrópica, e agradecer, né, a casa pela votação, e inclusive para que as cobranças estão constantes lá no centro em relação ao trânsito. A gente sabe, tem pessoas que chegam 8 horas da manhã e só saem às 6 da tarde, e o pessoal comerciante reclamando, os munícipes reclamando, né, porque chega lá no centro, não tem local, né, para estacionar seu carro. Aí volta a falar, mas está ruim com a Zona Azul, ficou pior sem a Zona Azul. É o seguinte, é critério, a Zona Azul é necessário para organizar o trânsito da nossa cidade. Basta fazer de maneira correta e que a sociedade não seja prejudicada. O caminho é a Zona Azul Filantrópica. Faz convênio com um jovem aprendiz, com pessoas que estão ingressando, né, na sua carreira aí de trabalhador, né, para que o município, a Zona Azul tenha a condição de se manter e também de ajudar o trânsito da nossa cidade, né, porque se estava ruim sem a Zona Azul, está pior do jeito que está, né? Então, tem que ser organizado o trânsito da nossa cidade, e é um clamor de várias pessoas. O senhor também deve ter chovido inúmeras reclamações em relação a isso, né? Também, senhor presidente, eu gostaria de falar da frente parlamentar para o asfaltamento da Guardinha. Eu fiz o convite, né, para os vereadores aqui da casa, no intuito de somar força. A gente tem conversado com várias pessoas na cidade. Hoje, particularmente, eu conversei lá no fórum, hoje foi muito tumultuado lá no fórum, então nós tivemos a oportunidade de conversar com muitas pessoas lá, e a gente tem conversado com as pessoas também aí nos lugares aí, inclusive lá na Paraísense sábado, e é um sonho esse asfalto, né? E a gente não pode deixar por água abaixo por vontade de se fazer ou não, se é uma promessa antiga de deputado da cidade e não foi feita até hoje, e se é uma promessa de campanha, se é coisa eleitoreira agora, por causa que é ano de eleição. Eu, particularmente, assim, independente da minha posição política, eu prefiro e tenho que acreditar que vai acontecer. Igual eu estava conversando, inclusive, com uma moradora da Guardinha hoje lá no fórum. Ela falou, se fizer pelo menos a metade do que, se conseguir fazer pelo menos a metade do asfalto, eles vão dar graças a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que acreditar. Se lá na frente não fizer, aí nós jogaremos pedra, falaremos, e falaremos também da incompetência, da promessa política, como sempre falamos, tem que ser falado, mas nós temos que acreditar. Eu estive lá semana passada e vi aquelas máquinas trabalhando, o pessoal otimista, o pessoal, os moradores lá nas localidades lá, conversava com a gente, e num tom de esperança, de vontade que a coisa aconteça, vereadora Cidinha. Então isso é bacana, a gente tem que acreditar, independente de quem que vai fazer, se é oposição, se é situação. Nessa hora não existe isso. Nessa hora eu acho que nós temos que darmos a mão e acreditar que vai acontecer esse asfaltamento lá, porque é muito importante para o progresso da Guardinha e para o progresso da nossa cidade, certo? Então, o que é a fundamentação dessa frente parlamentar? Primeiramente, buscarmos ajuda de pessoas que tiveram voto na nossa cidade e que hoje nem aqui vem, né? Eu conversei com um pessoal da polícia, uns amigos meus, e o Sargento Rodrigues teve voto na nossa cidade. Então nós já vamos fazer um ofício para o Sargento Rodrigues para que viabilize emenda parlamentar, para que possa ajudar-nos aqui nesse projeto do asfaltamento da Guardinha. O Tenente Gonzaga
deputado federal, né, também teve muito voto aqui na cidade. E aí vamos fazer vários trabalhos em relação a isso, de deputados que tiveram voto na nossa cidade, que foram votados, que têm um mandato, que podem ajudar a nossa cidade, né? Eu tive com o senador Rodrigo Pacheco em Passos, e também tive com ele em Guaxupé, e nós conversamos lá, e eu pedi para ele, para que ele se sensibilize e que também, né, mande uma emenda parlamentar aqui para a nossa cidade, para que ajude, né, a esse projeto de asfaltamento da Guardinha. Então é isso, é somarmos forças, tentar fazer com que a coisa aconteça e que, pelo menos, se nós pudermos ajudar, dar a nossa contribuição, e oxalá lá na frente, lá, nós vermos realizado esse sonho, para a gente vai ser uma grande vitória, né, senhor presidente? Então, Serginho, à parte. Oi. Parabéns pela sua iniciativa de ter essa ideia, né, de pegar emendas parlamentares com os deputados para terminar a estrada da Guardinha. Porque independente se é o prefeito, se é deputado, seja quem for, a população a merece. Essa hora não tem partido político, né, vereador? Independente do partido político, esse é um desejo da população de muitos anos, os produtores rurais da região. Então, independente de onde vier a verba, eu sou a favor realmente do asfaltamento, porque as pessoas merecem. E parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas para que isso esteja acontecendo, que se torne realidade, né? Tomara. Obrigado. Obrigado você. O senhor esteve lá, né? O senhor viu, né, a necessidade aí de, igual eu particularmente, eu sempre também fui um crítico do deputado Emedim Madeira aqui, porque faz coro com que o vereador Lisandro, inclusive até os trabalhos que a gente faz aí de ajudar essas pessoas aí que depois dão as costas para a cidade. Mas a gente viu lá que o negócio, né, é mais embaixo, né, que realmente, se daquela forma que está sendo feita lá, inclusive com a pessoa lá em relação à cirurgia eletiva lá, já fez a cirurgia, no discurso deles lá, no momento da palestra, os médicos chegaram já anunciaram a primeira cirurgia feita já na cidade de Guaxupé, né? No momento do evento, estavam fazendo a primeira cirurgia eletiva, porque foi na porta da Santa Casa, era de Guaxupé. Justamente, na porta da Santa Casa. E realmente os médicos chegaram, falaram que foi um sucesso a cirurgia, e não foi brincadeira, né, Serginho? Pelo que nós vimos lá, 65 prefeitos, secretários, vereadores, deputados, senador, realmente é para acontecer mesmo, né? Jamais eles iam fazer isso só para fazer graça. Tenho certeza que vai acontecer mesmo, se Deus quiser. Bom para todo mundo. E o mais importante, vereador Luiz, que a gente se sensibiliza, é as pessoas mais carentes, né, que precisam dessa cirurgia. Qual foi falado lá, né, uma pessoa que trabalhou por vários anos na roça, pagou seus impostos, criou seus filhos, e não tem a mínima condição de fazer um tratamento com essa cirurgia e com essa emenda parlamentar do deputado, do senador, vai poder realizar a sua cirurgia lá. Então, achei muito bacana. E o mais importante disso, né, que a necessidade de ser rigorosa a fila, e de que as pessoas que estão a tempo precisando dessa cirurgia, que seja criteriosa e obedecida, né, determinando os critérios lá para fazer a cirurgia. Então, isso eu achei bacana, importante isso daí, né? Então, a gente fica muito feliz nessa parte, porque a gente sabe das dificuldades das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, que não têm condição de ter um plano de saúde, que não tem uma condição de pagar uma cirurgia, de pagar um próprio exame, né, para fazer, diagnosticar a sua doença. E com essas emendas aí, com certeza, vai ajudar muito a região. Fico feliz, né, inclusive por eles. Sem mais, presidente. Obrigado. Então, eu estava falando do Emedim, em nome do Ademir, que deu 780 votos dentro da Guardinha, foi o deputado mais votado. O Ademir fez um trabalho para ele lá enorme, porque às vezes ele reconhece também, mandou uma emenda boa lá para a Guardinha, que possa ajudar também. Vamos aproveitar, já vamos fazer, presidente. Em nome da casa, eu fiz para ele, né, fazer ofício para o deputado, para o senador Rodrigo Pacheco,
Tenente Gonzaga, Sargento Rodrigues, e a gente está, os vereadores... O ministro do Turismo teve uma votação enorme lá do PC, lá os companheiros da casa aí, que também quiser ajudar aí com seus deputados aí, trazer para a gente, vamos criar uma força-tarefa, unirmos as forças, porque a vitória vai ser de todos, né? Parabéns, vereador. Eu coloco os ofícios do vereador Sérgio em plenários contrários ao manifesto. Aprovado. Eu coloco o ofício, também se pediu no CIDI em plenários contrários ao manifesto. Aprovado. Eu quero pedir um ofício também para a Secretaria de Obras e também pelo Meio Ambiente para que possa ver os buracos ali na entrada da cidade do João Pereira. Hoje eu passei lá, pelo amor de Deus, não tem condições de mais transitar caminhão. Então, ó, e aqui esse terreno tudo imundo, é sofá velho, então que o pessoal do Meio Ambiente, uma entrada da cidade, o cartão visita, nós chegamos, já viu uma imundícia daquela. Na época do outro prefeito, o gestor, você tinha, lembra dos IP amarelos que tinha lá? Não também nenhum. Não cuidou, era lindo, ficava ali bonito. E também pedi, acho que a secretária do Meio Ambiente, que possa abrir também o Parque da Serrinha, que de domingo, você levar as crianças, passear lá no meio da natureza, tudo está fechado. Já faz um ano também que está fechado e não tem como. O povo gosta dali do Parque da Serrinha. Então, o parque lá, o mais lindo do mundo, o parquinho, está sendo acabado porque não está usando. Então, deixa eu ter mais falar. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e os convoco para a nova sessão ordinária no dia 17 de fevereiro, às 19 horas. Uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus.